Bom dia! Mais um bom dia com Cristo. Meu nome é Johanna Coelho no canal Casados para Sempre. Antes de mais nada, eu quero saber como que você está hoje. Como que você amanheceu? E o seu coração está abençoado por Deus? Hoje a palavra que eu trago para vocês é sobre restauração. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra que eu trago para vocês, na explicação da palavra. E logo após, eu vou orar por você. Fique até o final junto comigo. Eu tenho certeza que agora, nesse exato momento, você vai edificar e se firmar em Deus com esta palavra. Mas antes de tudo, eu quero que você seja um ministrador da palavra de Deus. Obedeça uma das suas ordens. Ide e pregai o evangelho. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu status. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem alguém precisando de ouvir a palavra de Deus e se alimentar de sabedoria. Neemias 4. Os inimigos tentam retardar a edificação. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe a isto sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó e pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o teu opróbrio sobre a sua cabeça, e dar-nos por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e tudo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os astorditas, que tantos iam crescendo, a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entramos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos do detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com suas lanças e com seus arcos. E eu olhei e levantai-me, e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelas vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra.
E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus servos trabalhava na obra, e a metade deles tinha as lanças, os escudos, as arcas, os arcos ou coraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, os magistrados e o restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e nosso Deus pelejará por nós. E assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Irmãos, a palavra de Neemias traz a edificação, traz a pergunta que vem em gerações: seria possível pedras quebradas e queimadas serem restauradas? A indagação sarcástica de Sabate atravessava os séculos na boca, atravessavam, né? Atravessa até hoje, né? Os séculos na boca de pessoas que também são usadas pelo mal para zombar, meus irmãos, e humilhar os que são de Deus. Suas palavras são como flechas, meus irmãos, lançado pelo diabo com o objetivo de dizer que aquele que está com sua vida destruída, que jamais poderá se reerguer. O prazer de Satanás é ver as pessoas se sentirem fracas e desanimadas, meus irmãos, a fim de desistirem. Mas quando há fé sobrenatural no Todo-Poderoso, há confiança e intrepidez para agir. Por meio da fé, meus irmãos, ele levanta o abatido. E mesmo que esse não tenha condições, recebe um lugar de honra entre os príncipes desse mundo. Vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar em Deus, porque o diabo ele vem para destruir. A atitude dos judeus em sair do opróbrio fez com que os opositores escarnecessem deles. A artimanha do mal era fazer com que aquelas pessoas, meus irmãos, pensassem que eram despreparadas, incapazes e que suas obras não resultariam em nada. Mesmo sendo zombados, os judeus permaneceram firmes ali, no alvo da reconstrução, porque não deram atenção às palavras do inimigo. É assim que você também tem que ser, meus irmãos. Não dá a palavra, não dá ouvido ao inimigo. O diabo continua a usar sua estratégia para prejudicar os projetos dos servos de Deus. Isto é, basta alguém se propor a fazer algo para o Senhor, que ele se levanta com fúria para se opor. Por isso, não permita, meus irmãos, que as palavras lançadas para tentar diminuir você, o seu trabalho, a sua luta, entrem em seu íntimo. Elas têm a finalidade de minar a sua força e fazer com que você desista do seu objetivo. O mal o mal, em 478 aí, de Neemias fala, o mal arquitetou um plano a fim de conseguir desviar o povo do seu intento. Mas Balate e Tobias se uniram com os outros povos com o propósito de guerrear contra os filhos de Israel. E isto que todos precisam saber, meus irmãos, à medida que uma pessoa cresce e ganha espaço e destaque, mais aumenta as pressões sobre vocês, meus irmãos.
Quem não estiver preparado para isso, não vai conseguir realizar absolutamente nada. O diabo trabalha suscitando inimigos, meus irmãos. Ele traz problemas, ele traz luta, ele traz conflitos para nos intimidar. Porém, meus irmãos, tudo que ele faz é com o objetivo principal de impedir as pessoas de conquistarem a salvação, conquistar o que você quer. Meus irmãos, em Neemias 4:9 diz que há duas ações importantes que jamais podemos deixar de fazer: orar e agir. Há pessoas que só oram, mas não tomam atitudes. E há outros que tomam atitudes erradas porque não oram. Deus, meus irmãos, Deus nunca fará aquilo que é da nossa incumbência. Depois de orarmos, meus irmãos, devemos pôr guardas na nossa mente para não sermos dominados por pensamentos negativos. Além disso, devemos vigiar nossa boca para não falarmos palavras que desagradem ao Senhor. E os nossos ouvidos para não ouvirmos palavras de dúvidas. Meus irmãos, pessoas fracas, desatentas e cansadas que não se mantêm em vigilância e em espírito de ação se tornam vítimas em potencial das forças malignas. Por isso, vigiar e orar são regras essenciais para nos mantermos firmes, meus irmãos. Mentiras e fofoca, meus irmãos, se espalham de maneira que as ameaças dos inimigos vão crescendo, a fim de esvaziar o ânimo e a contribuição do reparo ali daquela história dos muros. E é como nossa vida. Notícias falsas são plantadas com o objetivo de fazer com que a gente disperse espiritualmente e caiam da fé. De nada adiantaria o povo trabalhar na obra, naquela construção do muro, se não se atentasse na defesa da sua fé. Para manter a vida espiritual firme, meus irmãos, é preciso proteger os ouvidos e manter e se atentar às amizades. Aqueles que servem ao Altíssimo devem fazer isso das armas espirituais que é o seu espírito concede. Irmãos, vivemos em uma guerra espiritual contínua. Por isso, se não estivermos munidos da armadura de Deus, não será possível nos manter firmes diante das ciladas do diabo. O texto sagrado, ele diz que nossos lombos, nossos pés e nossa mente precisam de proteção. Todos os itens da armadura são importantes, mas podemos destacar o capacete da salvação. Meus irmãos, afinal é um conflito. Nós somos soldados e o soldado deve priorizar a proteção de sua cabeça, pois é ela que comanda todo o corpo. Isso significa que o cristão deve ter como prioridade se revestir da salvação, a fim de que possa vencer neste mundo. Deve ainda estar munido do escudo da fé, para se proteger das dúvidas e avançar rumo às suas conquistas. Meus irmãos, além disso tudo, é fundamental, meus irmãos, que faça o bom uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a fim de que esteja capacitado a suportar os ataques do diabo e não seja enganado por ele, meus irmãos. Use a palavra de Deus. As pessoas, meus irmãos, as pessoas, elas são usadas. Assim, quantas vezes os servos de Deus, no seu árduo trabalho de levar a vida aos aflitos, as pessoas são usadas pelo diabo, buscam meio de destruí-los e minar sua fé. Porque é fundamental estarmos revestidos do Espírito Santo todo o tempo para vencermos a cilada do maligno. E se nós nos revestirmos com o Espírito Santo de Deus e ter a sabedoria de conhecer a palavra, nosso casamento, seu marido, sua esposa, ele vai ser reconstruído, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Não seja como Sambalate,
que duvidou da construção daquele muro, que as pedras estavam quebradas e destruídas e queimadas. Mas a fé e o revestimento do Espírito Santo vai te dar a vitória. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por você agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E não deixei-vos cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, eu me coloco na tua presença agora, Senhor. Por este irmão e por esta irmã, Senhor Jesus. Que se revista, Senhor Jesus, com a armadura do Senhor. Que o diabo, Senhor Jesus, não use a mente dele, meu Pai. Não use os ouvidos dele, meu Pai. Que afaste o Senhor Jesus de todos os inimigos, meu Pai. Que armam ciladas para abalar nossas fés. Senhor, meu Pai, eu te agradeço por este dia. E, Senhor, meu Pai, restitui não somente o casamento, Senhor, desse irmão, dessa irmã que busca a tua palavra, mas restitui também, Senhor Jesus, a vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, se Deus permitir e me guiar, amanhã eu estarei de volta com mais um bom dia com Cristo.